Olá! Se você está iniciando agora nesse maravilhoso mundo do vinho, você pode estar se perguntando, mas qual é a diferença entre o vinho comum ou vinho de mesa e o vinho fino? Especialmente se você mora no Brasil, você deve estar se perguntando isso. Bom, a resposta passa um pouco pela história das próprias uvas. As uvas são plantas da família das vitáceas, do gênero Vitis. Esse gênero é encontrado no nosso planeta desde 65 milhões de anos atrás, mesma época da extinção dos dinossauros, o fim do período Cretáceo. E de lá para cá, muitas transformações no planeta aconteceram. Quando houve a abertura do Oceano Atlântico, que separou os continentes, algumas espécies foram para as Américas e outras foram para a Eurásia. Na Europa, temos a Vitis vinifera, que é a única espécie que produz vinhos finos. Nas Américas, temos a Vitis labrusca, principalmente aqui no Brasil, e em muito menor quantidade, Vitis riparia, Vitis rupestris e Vitis rotundifolia. Mas para vinhos no Brasil, principalmente Vitis labrusca. No mundo, 95% dos vinhos produzidos são a partir de Vitis vinifera. No Brasil, 85% dos vinhos são de Vitis labrusca, principalmente, são das variedades americanas e das suas híbridas. No universo de vinhos finos, temos da Vitis vinifera cerca de 6.000 cultivares diferentes. Por exemplo, Cabernet Sauvignon, Merlot, Tempranillo, entre as tintas, são das uvas mais plantadas no mundo. Entre as brancas, a Irene e a Chardonnay. No Brasil, entre as americanas, as mais plantadas são a uva Isabel, entre as tintas, e a uva Niágara, entre as brancas. O registro mais antigo de uvas cultivadas para a produção de vinho no mundo foi encontrado na Geórgia, que é um país que fica entre a Rússia e a Turquia. Remonta entre 7.000 e 5.000 anos antes de Cristo, um fóssil onde tem uma grainha, que é uma parte da videira, da vitis, da vinha, do vinhedo, da parreira, enfim, uma grainha fossilizada, datada de 7.000 a 5.000 anos antes de Cristo, e também jarros e ânforas de cerca de 8.000 anos antes de Cristo, portanto, uvas cultivadas para a produção de vinho. Bom, entre as americanas e as europeias, as europeias então produzem os vinhos finos e as americanas os vinhos comuns ou de mesa. Eu vou explicar também sobre esse de mesa, que também causa bastante confusão. Qual é a diferença prática? Vamos ver, eu tenho aqui para mostrar para vocês. Então eu tenho aqui a uva Isabel, que é a tinta, e eu tenho uma Cabernet Sauvignon aqui. Então, repara na diferença. A cor não muda muita coisa, pelo menos a olho nu. Mas, repare, a diferença principal está nas bagas. Olha só, eu tenho aqui uma Isabel e eu tenho aqui uma Cabernet Sauvignon. Olha a diferença das duas? Bom, eu tenho bagas muito maiores nas americanas e menores nas viníferas. Então, por ser bagas maiores, o que acontece? Elas ficam doces? Sim, ficam doces. Porém, a concentração de açúcar numa baga menor é muito maior do que numa maior. Então, temos aqui menos açúcar concentrado e mais açúcar. Menos açúcar significa menos álcool, pois quanto mais açúcar temos nessas uvas, mais açúcar as leveduras dispõem para transformar esse mosto, o mosto que é o suco que sai quando espreme as bagas ou quando espreme os cachos, mais açúcar temos para as leveduras transformarem esse suco espremido das bagas em vinho. Elas fermentam os açúcares e transformam o suco em vinho. Elas fazem a fermentação alcoólica. Então,
As americanas também, elas têm menos taninos e por isso elas não têm um potencial de envelhecimento como tem as viníferas. Com menos açúcar e menos tanino, elas não vão ter estrutura para envelhecer, pois os taninos e maior teor alcoólico são elementos que são essenciais para fazer processos de envelhecimento, mesmo que seja na garrafa ou amadurecimento em barricas ou em tanques. Tendo menos tanino nas bagas de americanas, o que acontece? Dá a impressão de que elas são mais doces na boca, mas é só uma impressão, porque não tem aqui o tanino para que ser degustado. Então, com menos tanino, o que acontece? A impressão que temos é que o vinho tem gosto de uva, que muitas vezes é relatado pelas pessoas que provam o vinho comum ou vinho de mesa. Esse vinho, ele tem gosto de uva, então ele não tem o tanino aqui, ele tem um buquê de aromas e de gosto bem menos complexo. Por ter o tanino aqui nas viníferas, temos um buquê muito mais interessante, muito mais complexo. Sem passar por processo de envelhecimento, nós vamos ter basicamente os aromas primários, que são o quê? Da fruta. E no caso das viníferas, nós vamos ter os aromas secundários e os terciários do envelhecimento. Nas americanas vamos ter os primários, vamos ter os secundários da fermentação, mas não tem muita complexidade. E os vinhos feitos com uvas americanas são tidos como aroma, são descritos como aroma foxado, como sendo uma característica deles, mas não é a única. Essa característica foxada é algo que lembra couro, mas não é uma coisa descrita como muito agradável, especialmente para os europeus ou pessoas de outros países que estão acostumadas com vinhos finos e nunca provaram vinhos de americana. Então ele sobressai bastante esse aroma, mas ele não é o único. Existem aromas também de frutas. A uva Niágara tem muito aroma de algo que lembra a framboesa. Tem outros aromas, mas esse aroma foxado ele predomina, ele permanece no vinho. Por fim, o que se faz com essas uvas? As uvas europeias são essencialmente produtoras de vinho fino, de passas e também para comer. Uvas, aí que vem também uma segunda confusão com o termo de mesa, pois quando as uvas são para comer, falamos que são de mesa. Então temos uvas vitis vinifera de mesa, mas que não são produtoras de vinho. Por exemplo, essa aqui, que é a uva Itália. Olha que coisa mais linda. Ela é muito graúda e é uma vitis vinifera. E ela não se faz vinho dela. É uma uva para comer, muito, muito procurada, muito comercializada e muito exportada, inclusive. Entre as comuns, então, se faz de tudo. Com uma uva Isabel, se faz de tudo. Se faz vinho comum, se faz sucos maravilhosos, se faz geleias doces. E com a vitis vinifera, o vinho, não conseguimos fazer bons sucos de vitis vinifera, pois no processo de aquecimento do mosto, é muito fácil. Essa uva assume um gosto de cozido que fica muito desagradável nos sucos. Então, a vitis vinifera é essencialmente a produtora de vinho fino. E as americanas são produtoras essencialmente de sucos e geleias, se pensarmos nas suas características. Porém, a história não correu dessa forma no Brasil. Mas isso é assunto para um outro vídeo. E agora que você já sabe as diferenças, então já pode se aventurar nesse mundo das uvas. E aí me conta aqui nos comentários o que você achou de cada uma delas. Não sei se você já tinha provado, se você é consumidor de vinho comum e já provou vinhos finos ou vice-versa. Me conta aqui nos comentários. Eu sou a Cipa Berenguer
E te espero aqui no próximo vídeo para a gente falar mais um pouco sobre esse maravilhoso mundo dos vinhos. Até lá!